A Gênese, obra de Allan Kardec. Que serão tais seres entre essas outras populações, para eles novas, ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, ali vindos em expiação? Não é, precisamente para eles, um paraíso perdido, a terra de onde foram expulsos? Essa terra não lhes era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde vão ficar relegados por milhares de séculos, até que hajam merecido libertar-se dele? A vaga lembrança intuitiva que guardam da terra de onde vieram é uma como longínqua miragem a lhes recordar o que perderam por culpa própria. Ao mesmo tempo que os maus se afastam do mundo em que habitavam, espíritos melhores aí os substituem, vindos quer da erraticidade concernente a esse mundo, quer de um mundo menos adiantado, que mereceram abandonar. Espíritos esses para os quais a nova habitação é uma recompensa. Assim, renovada e depurada, a população espiritual dos seus piores elementos, ao cabo de algum tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. São, às vezes, parciais essas mutações, isso é, circunscritas a um povo, a uma raça. Doutras vezes, são gerais, quando chega para o globo o período de renovação. A raça adâmica apresenta todos os caracteres de uma raça proscrita. Os espíritos que a integram foram exilados para a terra, já povoada, mas de homens primitivos, imersos na ignorância que aqueles tiveram por missão fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel que essa raça há de desempenhar até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram os espíritos que a compõem era mais adiantado do que a Terra. Havendo entrado esse mundo numa nova fase de progresso e não tendo tais espíritos querido pela sua obstinação colocar-se à altura desse progresso, lá estariam deslocados e constituiriam um obstáculo à marcha providencial das coisas. Foram, em consequência, desterrados de lá e substituídos por outros que isso mereceram. Relegando aquela raça para esta terra de labor e de sofrimentos, teve Deus razão para lhe dizer: delas tirará o alimento com o suor da tua fronte. Na sua mansuetude, prometeu-lhe que lhe enviaria um Salvador, isto é, um ser que a esclarecia sobre o caminho que lhe cumpria tomar, para sair desse lugar de miséria, desse inferno, e ganhar a felicidade dos eleitos. Esse Salvador ele lhe enviou na pessoa do Cristo, que lhe ensinou a lei de amor e de caridade que esta raça desconhecia e que seria a verdadeira âncora da salvação. É igualmente com o objetivo de fazer que a humanidade se adiante em determinado sentido que os espíritos superiores, embora não tenham as qualidades do Cristo, encarnam de tempos a tempos na Terra para desempenhar nela missões especiais, proveitosas, simultaneamente ao adiantamento pessoal deles, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Sem a reencarnação, a missão do Cristo seria um contrassenso, assim como a promessa feita por Deus. Suponhamos, com efeito, que a alma de cada homem seja criada por ocasião do seu nascimento e não faça mais do que aparecer e desaparecer da terra. Nenhuma relação haveria entre as que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas são estranhas umas às outras. A promessa que Deus fez de um Salvador não poderia entender-se com os descendentes de Adão, uma vez que suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse corresponder às palavras de Deus, fora preciso se aplicassem às mesmas almas.
Se estas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas pai carnal e não pai espiritual. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula. A não ser assim, Deus houvera criado almas com a mácula de uma falta que não podia deixar nelas vestígio, pois que elas não existiam. A doutrina vulgar do pecado original implica, conseguintemente, a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão. Implica, portanto, a reencarnação. Dizei que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na terra ao tempo de Adão e que se achavam manchadas dos vícios que lhes acarretaram ser excluídas de um planeta distante da Terra para a Terra, e tereis a única interpretação racional do pecado original, pecado peculiar a cada indivíduo e não resultado da responsabilidade da falta de outra pessoa a quem ele jamais conheceu. Dizei que as almas ou espíritos renascem diversas vezes na Terra para a vida corpórea, a fim de progredirem, depurando-se. Que o Cristo veio esclarecer estas mesmas almas, não só acerca de suas vidas passadas, como também com relação às suas vidas ulteriores, e então, mas só então, lhe dareis à missão um sentido real e sério, que a razão pode aceitar. Um exemplo familiar, mas frisante pela analogia, ainda mais compreensíveis, tornará os princípios que acabam de ser expostos. A 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou à Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta de 291 homens. À chegada, o comandante lhes baixou uma ordem do dia, concebida assim: pondo os pés nesta terra longínqua, já sem dúvida compreendestes o papel que vos está reservado. A exemplo dos bravos soldados da nossa marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-nos-eis a levar com brilho o facho da civilização ao seio das tribos selvagens da Nova Caledônia. Não é uma bela e nobre missão? Pergunto. Desempenhá-la-eis dignamente. Escutai a palavra e os conselhos dos vossos chefes. Estou à frente deles. Entendei bem as minhas palavras. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos constitui garantia certa de que todos os esforços serão tentados para fazer-vos excelentes soldados. Digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados, se assim o quiserdes. A nossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficai sabendo do mesmo modo que, justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. A nossa disciplina é severa e assim tem que ser. Colocada em nossas mãos, ela será firme e inflexível. Ficai sabendo do mesmo modo que, justa e paternal, saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Aí tendes um punhado de homens expulsos pelo seu mau uso proceder de um país civilizado e mandados por punição para o meio de um povo bárbaro. Que lhes diz o chefe? Infligistes as leis do vosso país, nele vos tornastes causa de perturbação e escândalo, e fostes expulsos. Mando-vos para aqui, mas para que podeis resgatar o vosso passado, podeis, pelo trabalho, criar-vos aqui uma posição honrosa e tornar-vos cidadãos honestos. Tendes uma bela missão a cumprir, levar a civilização a estas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Tendes nas mãos a vossa sorte, podeis melhorá-la, se o quiserdes, porque tendes o livre-arbítrio. Para aqueles homens,
lançados ao seio da selvageria, a mãe pátria não é um paraíso que eles perderam pelas suas próprias faltas e por se rebelarem contra a lei? Naquela terra distante, não são eles anjos decaídos? A linguagem do chefe não é idêntica à de que usou Deus falando aos espíritos exilados na terra? Desobedecestes as minhas leis, e por isso eu vos expulsei do mundo onde podíeis viver ditosos e em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pelo vosso bom procedimento, merecer perdão e reganhar a pátria que perdestes por vossa falta. Isto é o céu? À primeira vista, a ideia de decaimento parece em contradição com o princípio segundo o qual os espíritos não podem retrogradar. Deve-se, porém, considerar que não se trata de um retrocesso ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, nada perde do que adquiriu. Seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde se ache colocado. Ele está na situação do homem do mundo condenado à prisão por seus delitos. Certamente esse homem se encontra degradado, decaído do ponto de vista social, mas não se torna nem mais estúpido nem mais ignorante por isso. Será crível perguntarmos agora que esses homens mandados para Nova Caledônia vão transformar-se de repente em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente seus erros do passado? Para suportar coisa fora necessário desconhecer a humanidade. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, uma vez transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Ainda por muito tempo conservaram as tendências que traziam um resto da velha levedura. Ora, não é esse o pecado original? Os 6 dias, capítulo 1. No começo criou Deus o céu e a terra. A terra era uniforme e inteiramente nua. As trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus boiava sobre as águas. Ora, Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite. E da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Disse Deus também: faça-se o firmamento no meio das águas, e que ele se separe das águas as águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam acima do firmamento. E assim se fez. E Deus deu ao firmamento o nome de céu. Da tarde e da manhã se fez o segundo dia. Disse Deus ainda: reúnam-se num só lugar as águas que estão sob o céu e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus deu ao elemento árido o nome de terra e chamou o mar a todas as águas reunidas. E viu que isso estava bem. Disse mais: produz a terra a erva verde que traz a semente e árvores frutíferas que deem frutos, cada um de sua espécie, e que contenham em si mesmos as suas sementes, para que reproduzirem na terra. E assim se fez. A terra, então, produziu a erva verde, que trazia consigo a sua semente, conforme a espécie, e a árvores frutíferas, que continham em si mesmas suas sementes, cada um de acordo com a sua espécie. E Deus viu que estava bom, e da tarde e da manhã se fez o terceiro dia. Deus disse também: faça-se corpos de luz no firmamento do céu, a fim de que separem o dia da noite e sirvam de sinais para marcar o tempo e as estações, os dias e os anos. Brilhem eles no firmamento do céu e iluminem a terra. E assim se fez. Deus então fez 2 grandes corpos luminosos, um maior para presidir o dia, o outro menor para presidir a noite. Fez também as estrelas e os pôs no firmamento do céu,
para brilharem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, para separarem a luz das trevas. E Deus viu que estava bom, e da tarde e da manhã se fez o quarto dia. E Deus ainda diz: produzam as águas animais vivos que nadem e pássaros que voem sobre a terra debaixo do firmamento do céu. Deus então criou os grandes peixes e todos os animais que têm vida e movimento, que as águas produziram, cada um de uma espécie, e criou também todos os pássaros, cada um de uma espécie. Viu que estava bom, e os abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que os pássaros se multipliquem sobre a terra. E da tarde e da manhã se fez o quinto dia. Também disse Deus: produz a terra animais vivos, cada um de sua espécie, os animais domésticos e os animais selvagens, em suas diferentes espécies. E assim se fez. Deus fez, pois, os animais selvagens da terra, em suas espécies, os animais domésticos e todos os répteis, cada um de sua espécie. E Deus viu que estava bom. Que fique claro que essa é uma visão da Gênese bíblica, não tem nada a ver com o pensamento espírita. Depois o Kardec vai explicar isso. O que eu estou falando aqui mais para frente é uma visão bíblica, poética, que explica mais ou menos o começo das coisas. Explica tem que ser interpretado, né? Ali, tirar o espírito da mensagem, não interpretar o pé da letra. Disse Deus em seguida: façamos um homem à nossa imagem e semelhança, e que ele mande sobre os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se movem na terra. Deus então criou o homem à sua imagem, e o criou à imagem de Deus, e o criou macho e fêmea. Deus os abençoou e lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse ainda Deus: dei-vos todas as ervas que trazem sua semente à terra, e todas as árvores que encerram em si mesmas suas sementes, cada uma de uma espécie, a fim de que vos sirvam de alimento. E dei-as a todos os animais da terra, a todos os pássaros do céu, a tudo o que se move na terra e que é vivo e animado, a fim de que tenham com que se alimentar. E assim se fez. Deus viu todas as coisas que havia feito. Eram todas muito boas. E da tarde e da manhã se fez o sexto dia. Capítulo 2. O céu e a terra ficaram, pois, acabados assim, com todos os seus ornamentos. Deus terminou o sétimo dia toda a obra que fizera e repousou neste sétimo dia, após haver acabado todas as suas obras. Abençoou o sétimo dia e santificou, porque cessara nesse dia de produzir todas as obras que criara. Tal a origem do céu e da terra, e assim que eles foram criados no dia que o Senhor fez um e outro, e que criou todas as plantas dos campos que houvessem saído da terra e todas as ervas das planícies, antes que houvessem germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito que chovesse sobre a terra, e não havia homem para lavrá-la, mas da terra se levava uma fonte que lhe regava toda a superfície. O Senhor Deus formou, pois, o homem do limo da terra e lhe espalhou sobre o rosto um sopro de vida, e o homem se tornou vivente e animado. Depois das explanações contidas nos capítulos precedentes sobre a origem e a continuação do universo, conformemente aos dados fornecidos pela ciência, quanto à parte material, e pelo espiritismo, quanto à parte espiritual, convém ponhamos em confronto com tudo isso o próprio texto da Gênese de Moisés, a fim de que cada um faça comparação e julgue com conhecimento de causa. Algumas explicações complementares bastarão para tornar compreensíveis as partes que precisam de esclarecimentos especiais. Sobre alguns pontos, há sem dúvida notável concordância entre a Gênese mosaica e a doutrina científica, mas fora
erro acreditar que basta se substituam os 6 dias de 24 horas da criação por 6 períodos indeterminados para se tornar completa a analogia. Não menor erro seria o acreditar que, afora o sentido alegórico de algumas palavras, a Gênese e a ciência caminham lado a lado, sendo uma, como se vê, simples parafrase da outra. Notemos, em primeiro lugar, que, como já disse, é inteiramente arbitrário o número de 6 períodos geológicos, pois que se eleva a mais de 25 o das formações bem caracterizadas, número que, ademais, apenas determina as grandes fases gerais. Ele só foi adotado, em começo, para encaixar as coisas o mais possível no texto bíblico, numa época, aliás, pouco distante, em que se entendia que a ciência devia ser controlada pela Bíblia. Essa é a razão por que os autores da maior parte das teorias cosmogônicas, tendo em vista facilitar-lhe a aceitação, se esforçaram por pôr-se de acordo com o texto sagrado. Logo que se apoiou no método experimental, a ciência sentiu-se mais forte e se emancipou. Hoje, ela que controla a Bíblia. Do outro lado, a geologia, tomando por ponto de partida unicamente a formação dos terrenos graníticos, não abrange no cômputo de seus períodos o estado primitivo da Terra. Tampouco se ocupa com o Sol, com a Lua e com as estrelas, nem com o conjunto do universo, assuntos esses que pertencem à astronomia. Para enquadrar tudo na Gênese, cumpre-se acrescente um primeiro período que abarque essa ordem de fenômenos e ao qual se poderia chamar período astronômico. Além disso, nem todos os geólogos consideram o diluviano como formando um período distinto, mas como um fato transitório e passageiro, que não mudou sensivelmente o estado climático do globo, nem marcou uma fase nova para as espécies vegetais e animais, pois que, com poucas exceções, as mesmas espécies se encontram assim antes como depois do dilúvio. Pode-se, pois, abstrair desse período sem menosprezo da verdade. O quadro comparativo aqui abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Período astronômico, aglomeração da matéria cósmica universal num ponto do espaço em nebulosa que deu origem, pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Estado primitivo, fluido e Estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Gênesis, primeiro dia, o céu e a terra, a luz. Atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatilizáveis. Período primário, endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas, atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares, precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatilizadoras no ar, ausência completa de vida orgânica. Precipitação da água e das matérias sólidas volatilizadas no ar, ausência completa de vida orgânica. Segundo dia, o firmamento, separação das águas que estão acima do firmamento das que estão abaixo. Terceiro, período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas, calor úmido, o Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa. Primeiros seres organizados das mais rudimentar constituição. Líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas, vegetação colossal,
Primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos, depósitos de hulha. Terceiro dia, as águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Aparece o elemento árido, a terra e os mares, as plantas. Período secundário, superfície da terra pouco acidentada, águas pouco profundas e paludosas, temperaturas menos ardente, atmosfera mais depurada, consideráveis depósitos de calcários pelas águas, vegetação menos colossal, novas espécies, plantas lenhosas, primeiras árvores, peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. Quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. Quinto dia, os peixes e os pássaros. Período terciário, grandes entumecimentos da crosta sólida, formação dos continentes, retirada das águas para os lugares baixos, formação dos mares, atmosfera depurada, temperatura atual produzida pelo calor solar, gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade, pássaros, dilúvio universal. Período quaternário ou pós-diluviano, terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade, o homem. Sexto dia, os animais terrestres, o homem. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como o supõem muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem, por último. É esse um fato importante. Há também coincidência, não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si, na passagem que se lê que ao terceiro dia as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas que foram formar os mares. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, segundo a geologia e segundo Moisés. Dizendo que a criação foi feita em 6 dias, terá Moisés querido falar de 6 dias de 24 horas, ou terá empregado essa palavra no sentido de período, de duração? É mais provável a primeira hipótese, se nos ativermos ao texto acima, primeiramente porque esse é o sentido próprio da palavra hebraica, yom, traduzida por dia, depois a referência à tarde e à manhã, como limitações de cada um dos 6 dias, dá lugar a que se suponha haja ele querido falar de dias comuns. Não se pode conceber qualquer dúvida a tal respeito, estando dito no versículo 5, ele deu à luz o nome de dia, e às trevas o nome de noite, e da tarde e da manhã se fez o primeiro dia. Isso, evidentemente, só se pode aplicar ao dia de 24 horas, constituído de períodos de luz e de trevas. Ainda mais preciso se torna o sentido quando ele diz no versículo 17, falando do sol, da lua e das estrelas, colocou-as no firmamento do céu para luzirem sobre a terra, para presidirem ao dia e à noite, para separarem a luz das trevas. E da tarde e da manhã se fez o quarto dia. Aliás, tudo na criação era miraculoso, e desde que se envereda pela senda dos milagres, pode-se perfeitamente crer que a terra foi feita em 6 vezes 24 horas, sobretudo quando se ignoram as primeiras leis naturais. Todos os povos civilizados partilharam dessa crença até o momento em que a geologia surgiu a lhe demonstrar a impossibilidade. Nota da editora. Anfíbios e insetos foram os primeiros animais presentes no planeta. Surgiram no período devoniano, na era
paleozoica. Um dos pontos que mais criticamos tem sido na Gênese é o da criação do Sol depois da luz. Tentaram explicá-lo como o auxílio mesmo dos dados fornecidos pela geologia, dizendo que nos primeiros tempos sua formação, por se achar carregada de vapores densos e opacos, a atmosfera terrestre não permitia se visse o Sol, que assim efetivamente não existia para a Terra. Semelhante explicação seria, porventura, admissível se naquela época já houvesse na Terra habitantes que verificassem a presença ou a ausência do Sol. Ora, segundo o próprio Moisés, então somente plantas havia, as quais, contudo, não teriam podido crescer e multiplicar-se sem o calor solar. Há, pois, evidentemente, um anacronismo na ordem que Moisés estabeleceu para a criação do Sol, mas, involuntariamente ou não, ele não errou dizendo que a luz precedeu o Sol. O Sol não é o princípio da luz universal, é uma concentração do elemento luminoso em um ponto ou por outro do fluido que, em dadas circunstâncias, adquire as propriedades luminosas. Esse fluido, que é a causa, havia necessariamente de preceder ao Sol, que é apenas um efeito. O Sol é a causa. Relativamente à luz que dele se irradia, é efeito com relação a que recebeu. Um poeminha de minha autoria. Lhe entrego o meu coração, minha alma e os meus pensamentos. Tu és a minha razão, sei que me ampara a todo momento. Contigo eu não temo a dor, pois nada pode me ferir. Se até ontem os meus pés estavam sangrando, hoje eu já estou andando feliz a sorrir. Sei que tu me ampara, me acolhe em tuas mãos. Sei que sou tão pequenino, mas conheço o caminho do seu coração. Chega de poemas, esqueci meu poema. Esqueci. Numa câmara escura, uma vela acesa é um pequeno sol. Que é que se fez para acender a vela? Alguém pode pensar, que cara mais louco, para de ler o livro para recitar poema. Ah, gente, fazer o quê? Desenvolveu-se a propriedade iluminante do fluido luminoso e concentrou-se num ponto esse fluido. A vela é a causa da luz que se difunde pela câmara. Mas se não existira o princípio luminoso, antes da vela, esta não pudera ter sido acesa. O mesmo se dá com o Sol. O erro provém da ideia falsa, alimentada por longo tempo, de que o universo inteiro começou com a Terra. Daí o não compreenderem que o Sol pudesse ser criado depois da luz. Em princípio, pois, a asserção de Moisés é perfeitamente exata. É falsa no fazer crer que a Terra tenha sido criada antes do Sol, estando, pelo seu movimento de translação, sujeita ao Sol. A Terra houve de ser formada depois dele. É o que Moisés não podia saber, pois que Moisés não era perito em astronomia e lei da gravitação. A lei da gravitação universal foi formulada pelo cientista inglês Isaac Newton, 1642-1727, que concluiu: duas partículas se atraem com forças cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Com a mesma ideia se depara na Gênese dos antigos persas. No primeiro capítulo do Vendidade, Ormozud, narrando a origem do mundo, diz: eu criei a luz que foi iluminar o sol, a lua e as estrelas. Dicionário de Mitologia Universal.
A forma aqui é sem dúvida mais clara e mais científica do que em Moisés, e não reclama comentários. Moisés, evidentemente, partilhava das mais primitivas crenças sobre a cosmogonia. Como os do seu tempo, ele acreditava na solidez da abóbada celeste e em reservatórios superiores para as águas. Essa ideia se acha expressa sem alegoria nem ambiguidade neste passo, versículo 6 e seguintes. Deus disse: faça o firmamento no meio das águas para separar das águas as águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima do firmamento. Segundo uma crença antiga, a água era tida como o princípio primitivo, o elemento gerador, pelo que Moisés não fala da criação das águas, parecendo que já elas existiam. As trevas cobriam o abismo, isto é, as profundezas do espaço, que a imaginação imprecisamente figurava ocupada pelas águas e em trevas antes da criação da luz. Eis aí porque Moisés diz: o Espírito de Deus era levado ou boiava sobre as águas. Tida a terra como formada no meio das águas, era preciso insulá-la. Imaginou-se então que Deus fizera o firmamento uma abóbada sólida para separar as águas de cima das águas que estavam sobre a terra. A fim de compreendermos certas partes da Gênesis, faz-se indispensável que nos coloquemos no ponto de vista das ideias cosmogônicas da época que ela reflete. Em face dos progressos da física e da astronomia, é insustentável semelhante doutrina. Entretanto, Moisés atribuiu ao próprio Deus aquelas palavras. Ora, visto que elas exprimem um fato notoriamente falso, uma de duas: ou Deus se enganou na narrativa que fez da sua obra, ou essa narrativa não é de origem divina. Não sendo admissível a primeira hipótese, forçoso é concluir que Moisés apenas exprimiu suas próprias ideias. Nota da editora: um dos livros do Avesta, que são os textos sagrados do zoroatrismo, código de leis civis e religiosas. Nota da editora: Aura Mazda Osmadi, Deus Supremo da Criação, princípio do bem, da harmonia, da beleza e da luz na religião zoroastriana, antiga religião persa fundada antes de Cristo, séculos, por Zoroastro, caracterizada pelo dualismo ético, cósmico e teogônico, que implica a luta primordial entre dois deuses, representantes do bem e do mal. O zoroatrismo influenciou em diversos aspectos doutrinários a tradição judaico-cristã. Nota de Allan Kardec: embora muito grosseiro o erro de tal crença, com ela ainda se embalam presentemente as crianças, como se tratara de uma verdade sagrada. Só a tremer ousam os educadores aventurar-se a uma tímida interpretação, como querem que isso não venha mais tarde a fazer incrédulos. Ele se ouve com mais acerto, dizendo que Deus formou o homem do limo da terra. A ciência, com efeito, mostra que o homem, corpo do homem, se compõe de elementos tomados da matéria orgânica, ou, por outra parte, do limo da terra. A mulher formada de uma costela de Adão é uma alegoria, aparentemente pueril, se admitida ao pé da letra, mas profunda quanto ao sentido. Tem por fim mostrar que a mulher é da mesma natureza que o homem, que é por conseguinte igual a este perante Deus, e não uma criatura à parte feita para ser escravizada e tratada qual ilota. Tendo-a como saída da própria carne do homem, a imagem da igualdade é bem mais expressiva do que se ela fora tida como formada separadamente do mesmo limo. Equivale dizer ao homem que ela é sua igual, e não sua escrava, que ele a deve amar como parte de si mesmo. Para espíritos incultos, sem nenhuma ideia das leis gerais, incapazes de aprender o conjunto e de conceber o infinito, essa criação milagrosa e instantânea
apresentava qualquer coisa de fantástico que feria a imaginação. O quadro do universo, tirado do nada, em alguns dias, por um só ato da vontade criadora, era para tais espíritos o sinal mais evidente do poder de Deus.